Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Edivaldo Roberto é o meu nome. A civilização ocidental está em crise. Esta é uma questão que permanece presente desde os dias mais recuados da história, pode-se dizer, fazendo um marco histórico, em particular quando se dá a travessia histórica assinalada pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, quando se aprofunda a era atual a partir de um fato histórico ocorrido quando a transição da Idade Média para os novos tempos da Idade Moderna. Naquele contexto, surgiu uma nova classe social, a burguesia. Aqueles que eram donos dos meios de produção, dando lugar à criação do sistema de mercado. E o mercado, sempre muito falado nos dias de hoje, ele se caracteriza como um sistema que funciona pelo mecanismo de competição. E, como tal, ele tem suas próprias leis, sobretudo leis econômicas, leis jurídicas. E cabe aqui um comentário, que é o seguinte: há pensadores que estabelece uma diferença entre moral e ética. Nem tudo que é moral é ético. Porque quando se fala de ética, se fala de princípios, sobretudo princípios universais. E no Ocidente, esses princípios têm uma pedra angular, que é a dignidade da pessoa humana. Um valor absoluto que se atribui à pessoa humana. Um valor irredutível, porque ele não nasce da comparação de uma pessoa com outra. É o valor da própria humanidade. Este valor nos remete ao que está no livro mosaico, o primeiro, Gênesis, no capítulo 1, item, versículo 28. Quando é dito: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, que não é uma imagem e semelhança do corpo, referente ao corpo que Deus não tem. É referente à essência, querendo dizer que o homem é divino. E na tradução moderna, essa condição divina de essencialidade do ser humano é a dignidade da pessoa humana. E é com base na dignidade das pessoas humanas que temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que se fala da igualdade, dos direitos de homens e mulheres e assim por diante. E outros princípios valorativos surgiram a partir da declaração de Immanuel Kant da dignidade da pessoa humana. E a tradução disso é preservar a vida.
é evitar sua degradação, a vida como um valor superior e supremo. Pois bem, nesse sentido, entendido que é ética, o sistema de mercado não está amarrado na ética, pode estar ou não, mas está amarrado à moral. A moral diz respeito a leis próprias de um tempo, próprias de um povo, regulações. Vamos dar o exemplo para entender. Dito por um professor do tema. Ele perguntou aos alunos se uma fábrica de cigarro é moral. Mas se a fábrica de cigarro de tabaco está cumprindo as leis de um dado país, de um dado tempo, leis trabalhistas, lei de preservação do meio ambiente, enfim, todas as leis, pagos impostos, etc. Por outro lado, é ético um produto que adoece, alarga, que mata. Então, isso é uma questão que está aí colocada. Então, o mercado, ele tem suas leis, mas não obedece necessariamente uma ética universal. Significa que ele pode cumprir todas as leis, né, ser regulado pela Bolsa de Valores, pelo Estado, através da Constituição Federal, por exemplo, no nosso caso é de 88, mas como ele é competitivo, como os homens disputam ali, ele pode estar marcado pelo egoísmo, pela ânsia do lucro, do ganho maior, independente das consequências para as pessoas, para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? O tema felicidade não passa pelo sistema de mercado, entendido como bem-estar íntimo, plenitude de vida, etc. Né? Então, a burguesia traz em si a ideia do mercado e trouxe um projeto de um novo homem atrelado ao mercado. O homem que chegou aos dias atuais, o homo tecnológico, que é descendente direto do homo sapiens, que é fruto de uma saga histórica, porque o homem sapiens tem como predecessor o homo habilis, que existiu de 2 a 1,6 milhões de anos atrás, quando se inventou o instrumento. E aí temos, para e passo com essa saga, temos a aplicação da inteligência, que é o trabalho. E o trabalho, na sua etimologia, significa um instrumento de tortura. O trabalho tem sido, na maioria das vezes, um instrumento de exploração, de controle. O homem tem usado a inteligência para sujeitar e dominar o outro, a natureza. E chegamos aos dias de hoje com esse mal-estar da civilização. Uma depressão em larga escala, pandêmica, o vazio, a solidão, o medo, a ansiedade, a agressividade sem motivos, uma insatisfação generalizada. E tudo isso é fruto de uma cultura do patriarcado, cuja origem remete ao continente europeu após a invasão dos bárbaros. E essa cultura do patriarcado tem seus padrões. Tem a obsessão pela máquina, tem a convicção de que o sentimento, a intuição e as emoções são coisas primitivas e imaturas de pensar, a convicção de que a natureza e os seres vivos do sexo feminino devem ser controlados e afastados das posições de poder,
A convicção de que a vida humana deve ser organizada segundo o sistema de mercado, a economia de mercado. A convicção de que o conhecimento técnico-científico e o poder são base da identidade humana. Uma atitude extrativista predatória para com a terra. É próprio dessa cultura patriarcal a desconfiança como regra de relacionamentos interpessoais, a guerra como um modo natural de convivência, o predomínio do modelo mental linear, bem e mal. Né? Então, é exatamente isto em que nós estamos. E como vamos pensar numa saída? O nosso querido Emmanuel, no livro Emmanuel, ele ao analisar por volta daquele período das 3 primeiras décadas do século passado, nos dias que antecederam a Segunda Guerra Mundial, Emmanuel diz que a civilização está em crise e aponta como uma das causas o que ele chama, ele atribui a defecção espiritual da Igreja Católica, que negou-se a cumprir as determinações divinas para disputar um lugar de dominação no banquete dos poderes temporários do mundo. Se houvesse mantido sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediador entre o céu e a terra, as transições sociais inevitáveis não seriam tão penosas para as gerações do século passado, do século XX. E ele vai adiante. A Igreja negou-se ao cumprimento de sua grandiosa missão espiritual e o resultado, temo-lo na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. E ele continua, a civilização está em crise, organizada para a guerra, vivendo para a guerra, isso lá naqueles dias, repito, que antecederam a Segunda Guerra Mundial, e infelizmente isso permanece no dia de hoje. Mas o Emmanuel adverte que o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. Então, é interessante que o nosso querido Emmanuel, ele faça essa análise sobre o papel da Igreja, né? O que cabia a ela e ela não fez. É importante considerar que essa mudança da Igreja se deu por volta do ano 312, né? Porque quando a Igreja tornou-se uma instituição, uma grande herdeira das instituições do Império Romano, o direito, a organização em dioceses e paróquias, a centralização burocrática, os cargos, a Igreja instituição se acomodou de bom grado às realidades políticas e às uniformidades inexoráveis, encetou uma trajetória de poder que chegou até o presente e cujo ocaso parece que nos é dada entrever. Isso está em um dos livros de Leonardo Boff, Carisma e Poder, de 2005. Ele, com toda a sua autoridade, doutor em teologia, faz essa análise, que não é uma crítica pela crítica, é uma constatação reflexiva. E lembrando que nesse mesmo período, ou seja, um pouco antes do ano 3012, pode-se, e o próprio Leonardo Boff, nesse mesmo livro, aponta isso, que há uma evidência histórica de que lá naqueles primórdios do cristianismo houve um ensaio de outro modelo de comunidade, mais fraterno, secular, e com a participação de todos. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, o capítulo 4
32 e 35 e 34 versículos, está dito: a comunidade cristã era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum, e não havia entre eles necessitados algum, porque um amparava o outro, cuidava do outro. Já era uma experiência histórica de um outro modelo de sociedade, do cuidado. Veja, não é ressalvada as diferenças históricas, você não tem aí o mercado. As pessoas não estão competindo, né? Elas procuram dar conta das suas necessidades, uma ajudando a outra, né? As relações eram horizontais, a preocupação era de contribuir, era de ajudar, de uma ajuda mútua e uma ajuda de um grupo para a própria sociedade, não é? Então, isto é muito importante para entender. E como nós temos trabalhado em alguns programas o conceito de cultura, nós estamos falando de cultura, uma cultura da civilização ocidental que permanece, do poder, da ganância, da aparência, do exibicionismo exacerbado, do individualismo, não é? E muitos de nós, às vezes, acaba sendo levado a pensar que sempre foi assim. E eu disse ainda há pouco, na minha fala, que a Europa experimentou um outro modelo também de vida antes da invasão dos bárbaros. Quando nós examinamos a biografia de Allan Kardec, o próprio nome se refere a uma encarnação que ele teve lá atrás. Recuados tempos, houve uma cultura antes de Cristo na Europa, antes da invasão dos bárbaros, que era mais igualitária, mais fraterna, e que as pessoas formavam comunidade, mostrando que não há razão da gente entender e se fechar num modelo de cultura como temos hoje, como se tivesse dado. É assim, sempre foi assim, e aí vamos nos adoecendo e buscando soluções para os efeitos. A depressão, ressalvada aí algumas questões, é efeito. O uso e o abuso do uso da droga, está aí. As angústias, a ansiedade, a violência, a guerra, é fruto desse modelo de sociedade que nós mesmos construímos, usando da liberdade. Porque, voltando ao livro de Moisés, fica claro que um padrão que nos caracteriza como seres divinos é a liberdade, que vem num crescendo na exata medida da evolução intelecto-moral. Saindo da condição animal, de pé pela inteligência, à medida que encarnamos e desencarnamos, desenvolvendo a inteligência que aplicada é trabalho, para atender primeiro necessidades de sobrevivência material e mais recentemente atender necessidades de ordem civilizatória, e a lua, a ciência, a tecnologia, hoje as redes, os computadores, ainda não alcançamos uma inteligência não egocêntrica, uma inteligência que, além de ser analítica instrumental, é uma inteligência também que se associa à inteligência emocional, para olhar a si mesmo, para se compreender. Ou seja, um conhecimento como proposto por Sócrates, que propunha um conhecimento que não se dissociava da ética. Ou seja, um conhecimento que tinha como base a dignidade da pessoa humana, o respeito à pessoa humana,
Era impensável para Sócrates usar o conhecimento para explorar a natureza, para dominar, para criar sistema de dominação, porque para Sócrates, no Conhece a Ti Mesmo, o conhecimento em si já era ético. E é o que a doutrina espírita, que tem Sócrates como um predecessor, propõe um conhecimento que faz o homem saber de si. E em sabendo de si, alcançando essa consciência de si mesmo, saiba discernir, tomar decisões, pensando em si mesmo, no outro, estabelecendo uma relação de respeito com o outro, de respeito à natureza. Por enquanto, isto ocorre ainda de maneira minoritária. A média da humanidade está nessa cultura, na cultura do exibicionismo, do individualismo, mesmo abraçando religiões, valores filosóficos, no frigir dos ovos, ao fim e ao cabo, no dia a dia, é essa marca da competição, cada um por si, o egocentrismo, o individualismo, uma falsa noção de felicidade. Mas não dá para achar que vai ficar assim, que tem que ser assim. As mudanças virão, no horizonte da Terra já se desenham outras possibilidades e uma outra cultura. Nós temos falado aqui de alguns autores, como o Erich Fromm, que trouxe da Segunda Guerra Mundial, durante um largo período da segunda metade do século XX, uma larga contribuição como pensador, cientista social, sobre essas questões, né? Falamos aqui de Alex Carrel, por exemplo, que também trouxe uma contribuição com seus livros. Antes, o próprio Sigmund Freud, que escreveu um ensaio sobre o mal na civilização contemporânea, esse mal-estar, né? Como próprio desse momento histórico que estamos vivendo. Então, e a doutrina espírita é uma nova ordem de ideias, já o dissemos, e vem exatamente para nos propor uma outra possibilidade. Tá? Estamos numa transição da era da matéria para a era do espírito. É uma transição dolorosa, difícil, mas necessária na construção de tempos novos. Não é? Então, cabe-nos refletir, pensar quais são os caminhos para essa mudança, né? É o que vamos abordar no próximo bloco, para que possamos entender o que nos cabe a cada um, o que cabe ao Espiritismo com uma nova ordem de ideias, o que cabe ao movimento espírita, que é um veículo de difusão, estudo e vivência da doutrina espírita. E nesse contexto que cabe a cada um de nós, de maneira geral, e em particular ao espírita, e essa é a intenção do programa Novos Rumos, dentro dessa emissora da Fraternidade, que pertence a uma fundação cultural cuja base é a cultura espírita. Aqui vamos fazer um breve intervalo e daqui mais um tempinho estaremos de volta. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Estamos retomando a nossa edição de hoje, abordando o tema
A civilização encontra-se em crise. No primeiro bloco, tomando como referência pensadores dos dias atuais, como também das primeiras décadas do século passado, é possível concluir que a civilização ocidental encontra-se em uma esquina da sua história. Isso significando que está em crise. Houve, de fato, um enorme investimento desde a passagem do século XVIII para o XIX, no sentido de trazer à humanidade novas ideias libertárias e libertadoras, que desalgemasse o homem de um passado de crendices, da fé cega e dogmática, e o pensamento humano se alteasse às regiões superiores da ciência e da filosofia. O homem abandonaria as bengalas psicológicas da religião. A ciência abriria clareiras ao progresso e, na consequência, o homem poderia construir, por final, uma sociedade de paz, de entendimento, de afluência e de riqueza. Atravessamos o século XIX exatamente sob o pensamento de que Deus estava morto. O homem dele não mais precisaria. E no século XX, já nos dias inaugurais, nas suas primeiras 2 décadas, a Europa viveu uma guerra terrível, a guerra das baionetas, das trincheiras, com a mortandade superlativa e face reveladora da crueldade humana. Num breve interregno, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que termina com a explosão de bombas atômicas. E nos céus da Terra inscreve-se uma legenda do horror, da insegurança, do medo que permanece nesses dias atuais, quando de novo a Europa se vê envolvida numa guerra, Rússia e Ucrânia, aquela poderosa, com seus exércitos, com a sua indústria bélica, com as armas atômicas, agora mesmo no movimento estratégico da guerra, armas atômicas táticas são deslocadas para um outro território muito próximo da Ucrânia, um aliado da Rússia. Isso traz insegurança, medo, fora a devastação, a fome, a morte em larga escala, o exílio forçado, refugiados em número expressivo deixam a Ucrânia. Uma guerra que abala a Europa e alcança, de resto, a humanidade. Não há dúvida de que, desde o século XIX, desde o século XII, o homem, em outra esquina da sua história, não escolheu a harpa, o sentimento, mas a espada. Ganhou obsessão pelas máquinas, uma economia de mercado, pôs ao chão o sentimento. O homem vale pelo que pensa,
pela tecnicociência. E os sintomas dessa crise estão aí. A angústia, a ansiedade, a pandemia da depressão, o suicídio, a violência, a drogadição. E, retomando o tema, o nosso querido Emmanuel, no livro Emmanuel de 1933, ele assevera, sem nenhuma dúvida, de que esta crise é uma crise de valores, é uma crise espiritual. E aprofundando sua análise, Emmanuel aponta como importante na consideração o fato de que a Igreja Católica Apostólica Romana negou-se a cumprir, diz ele, sua grandiosa missão espiritual. E o resultado, temo-lo na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentais da vida. Emmanuel ainda acrescenta, como vimos no primeiro bloco, que a tarefa da Igreja é ser mediadora entre o céu e a terra para melhor conduzir as transições pelas quais a humanidade teria que passar de uma forma menos penosa, com menos sofrimentos, mas a Igreja Católica deixou de cumprir a sua missão de fortalecer as almas para o enfrentamento das crises, porque preferiu ocupar um lugar na mesa do banquete dos interesses humanos. Foi fascinada pelos poderes temporários do mundo. Bom, pensando nisso, dando continuidade ao nosso programa, temos aqui uma referência desses tempos nos quais, nos tempos e contextos que foram referência para o nosso querido Emmanuel, no seu livro Emmanuel, aquela década de 30. Pois bem, em 1926, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, trouxe um dos seus trabalhos notáveis, O Futuro de uma Ilusão, no qual Freud realiza uma longa análise do significado da religião para a civilização. Ele coloca uma questão, à luz da psicologia: qual o valor real da religião? Para que serve a religião? Estamos aqui no contraponto. Se a religião hegemônica fracassara porque se deixar envolver pelo poder político, pelo poder econômico, qual é o sentido e significado da religião? Freud, ele próprio, responde: considera que as ideias religiosas são ilusões. Esta afirmativa freudiana, desde que ela foi expressa, tem causado reações. Mas tenhamos paciência e vamos dar um crédito ao nosso pesquisador do inconsciente humano, Sigmund Freud. Ele faz, no entanto, uma ressalva, que o fato de constituírem em ilusões não significa que seja um erro, uma vez que as ilusões, diferentemente dos erros, poderão eventualmente ser confirmadas pela realidade. Ele assume uma atitude científica de pesquisador que usa o bisturi da razão para penetrar, aí no caso, nas carnes da alma humana. Primeiro, ele faz,
nas suas considerações, apontamentos que, de certo modo, apresenta um papel da religião no processo histórico-cultural. A religião, como a família e a escola, durante muito tempo, cumpriram as três instituições um papel de socialização, de aculturamento do homem. Na psicanálise, o homem, como numa perspectiva de vida interior, nessa teoria, a vida começa, de fato, no berço, como termina no túmulo, ele vem marcado pelas forças instintuais. Ele se move, nos primeiros dias, pelos instintos. São as necessidades de sobrevivência que levam a criança ao seio materno para estabelecer a primeira relação demarcatória da sua socialização. Nasce-lhe o desejo, para além das necessidades, o homem passa, nessa infância precoce, a desejar, a partir de uma relação em que a necessidade de sobrevivência do alimento coloca num colo, num aconchego, com o adulto que o envolve, além do leite, esse adulto lhe dá o conforto, uma referência psicológica, emocional, toca-lhe o corpo, tem um diálogo próprio nesse período infantil. Dito isso, o que se pode dizer é que Freud viu no fundo da crença e da atividade religiosa, o que ele encontrou de fato foi essa criança. Essa criança amedrontada, dependente do adulto para sobreviver física e emocionalmente, insegura, marcada pelos medos próprios. No caso dessa criança a que nos referimos, a que Freud se refere, é um adulto. Um adulto que cresceu, tornou-se um homem, uma mulher, com carteira de identidade, com dinheiro, com isso ou aquilo, mas carregando culpas e medos. Ele carrega em si uma criança maltratada, assustada, sofrida. Traz um medo de crescer, diz Freud, de cortar vínculos com imagens parentais que lhes são castradoras, medos, culpas, e Deus aí, para ele, é um ser distante, um ser, um tu longínquo, que lhe traz medo ao lado da segurança que pode dar. Essa segurança vem da obediência cega a esse Deus tu longínquo, que ele oferece proteção, mas também lhe cobra pela obediência, e há uma dialética aí, uma contradição de culpa. Por isso que Freud diz que a religião seria uma ilusão. Repare que eu disse que Freud, ele foi... É como se ele tivesse feito um trabalho arqueológico, ou ele foi às regiões profundas da psique. Mas os que vieram após, como Carl Gustav Jung, puderam avançar e perceberam que Freud, em verdade, não alcançou as camadas mais profundas, abissais da psique humana. O próprio Freud se enganou. Ele alcançou uma parte da psique. E nessa parte da psique, o que ele encontrou
foi as raízes na expressão dessa criança, a que ele se refere metaforicamente, para falar de um homem, de uma humanidade, de um contexto histórico, da cultura da culpa e da vergonha que marcou o período do trabalho freudiano, a chamada era vitoriana, da moral rígida, da negação da sexualidade, do pecado original. Então, em verdade, Freud ele está falando de que religião? Ele está falando de uma religião formalista, exatamente essa religião, essa igreja que falhou, se tornou uma igreja de pedra, com hierarquias, com liturgias, com missas, mas absolutamente formal, apresentando ao homem um Deus, um longínquo, severo, cobrador, exigente de obediência, e o que o Freud, ao final de tudo, encontra é um homem que traz uma visão equivocada de religião, formal, de regras, e que, ao invés de libertá-lo, aprisionou, colocando-lhe nos pés uma corrente com bola de chumbo. Este é o homem religioso ocidental, voltado para fora, para ganhar dinheiro, para ter sucesso, que pode ser mecanismo de fuga, como a religião também o é para ele. Não sem razão, Frei Beto claramente diz que dessa sociedade do consumo, o shopping é o templo, como se houvesse uma mistura entre uma coisa e outra. Então, em verdade, não podemos culpar a religião, não podemos negar, é o que Jung resgata. Se para Freud a religião era uma neurose, para Jung a neurose é uma religião, é uma fuga. E Jung vai descobrir nessas regiões abissais da psique humana a presença inefável de Deus. Não o tu longínquo, mas o eu propínquo ao ponto de partida e chegada. Estamos numa longa jornada, criados por Deus, portanto divinos, para chegar a esse ponto profundo de nós mesmos, a nossa divindade. Falando desse tema, Paulo de Tarso, na carta aos aos Efésios, no capítulo 3, versículo 18, ele fala de 3 dimensões humanas: a largura ou largueza, o comprimento ou a longura e a altura, que é a profundidade. A doutrina espírita examina a religião como Victor Frankl fizera, ou o próprio Carl Gustav Jung, com base nessas 3 dimensões. Primeiro, diz que o homem é um ser de consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, porque é aí que mora Deus. Segundo, essa região de profundidade, ela tem que ser alcançada no processo de individuação, de amadurecimento do homem, por 2 caminhos, que são as dimensões. No caminho da largueza, é a existência, ou as várias existências pelas quais o homem tem que passar, do berço ao túmulo, nas contradições, nas provas, nas expiações, mas ao mesmo tempo experienciando a longura
da verticalidade. E isso traz o sinal da cruz. Jesus é o homem cruz, completo, perfeito, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E como é que conseguimos fazer essa síntese entre as três dimensões? Se Deus é em nós, é esse eu propinco, eu dialogo com Ele como? Pela prece. No bloco anterior, falamos do livro do querido Álvaro Crispino, Ensina-nos a Orar. E lá está, primeiro, mostrando que também nesse particular houve um desvio histórico. Quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, e Jesus lhes oferece essa prece modelo, e o Álvaro estuda em profundidade o Pai Nosso, cada expressão vai nos revelando esse poder curador que a prece tem e que, em especial, o Pai Nosso pode, quando nos enseja um mergulho em nós mesmos, para além do lado formal, meramente recitativo da prece. Por exemplo, Pai Nosso fala da nossa verdadeira identidade, criados à imagem e semelhança de Deus, temos a Ele uma vinculação original, o que nos concede uma condição divina. A seguir, quando diz que está nos céus, o que é os céus? Representa um estado superior que nós podemos alcançar no trânsito berço-túmulo, na existência, na largueza da existência, em meio a todas as lutas, dificuldades, etc. Santificado seja o teu nome, diz que santificar-se é ligar-se a Deus, que é fruto de um processo de aprimoramento que vai tornando-nos sagrado e a nossa própria existência. Se o rei Midas, tudo que tocava virara ouro, o homem que se verticaliza, que se espiritualiza, tudo que ele toca passa a ser sagrado. Venha a nós o teu reino, diz claramente, primeiro que o reino é interior e que o homem, de certa maneira, o homem ocidental, fruto dessa história recente, abriu mão do reino de Deus pelo reino do homem, o reino do mercado, do dinheiro, do poder, e eis que ele, por conta disso, ele acha-se infeliz, ainda que se crê feliz pelas vias do consumismo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que nos diz essa expressão? Nós somos aprisionados pelo desejo. Lembra que eu mencionei? Tudo começa na infância mais tenra. O desejo nos move. Os espíritos esclarecem isso, Allan Kardec, na questão 712 do Livro dos Espíritos, quando diz que é perfeitamente natural o desejo, o gozo. Por fim, a prece prossegue falando das questões do cotidiano, do alimento, da necessidade de perdoar para ser perdoado, e termina com amém. Bom, aí está. O programa Novos Rumos chega a essa edição ao final e queremos ser gratos pela sua participação. Aqui encerramos até daqui a 15 dias. Um abraço e todo carinho. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.